que é dívida pública? O que acontece se o país deixar de pagar sua dívida? Nesse vídeo vou te ajudar a entender esse problema. Cada país tem um aparato de governo. O povo elege esse aparato para comandar as atividades do país. No topo está o governo, abaixo está o governo local. A operação dos governos deve ter custos incluindo a construção de equipamentos públicos, como estradas, escolas, hospitais e muitos outros itens públicos. E se você quer gastar, tem que ter dinheiro. Atualmente, o dinheiro gasto pelo governo é pago principalmente pelos contribuintes. Além disso, as atividades das empresas estatais geram lucros, multas administrativas e muitas outras receitas, todas pagas ao Estado, e chamadas ao orçamento. Além disso, o governo, se não tiver dinheiro suficiente, pode pedir emprestado a outros países ou pedir emprestado às pessoas. Pedir dinheiro emprestado terá a vantagem de ter imediatamente uma quantia enorme de dinheiro para investir em grandes projetos, fazer muitas coisas grandes e depois reembolsá-lo lentamente. Portanto, a maioria dos países toma dinheiro emprestado e quando o Estado toma dinheiro emprestado, isso é chamado de dívida pública. A dívida pública pertence tanto ao Estado como ao público. Então você vê que a maioria dos países tem dívida pública, não apenas os Estados Unidos. No entanto, ainda existem alguns governos cujo índice de dívida pública é de 0% em relação ao PIB. Então, o que inclui a dívida pública? Isso depende do método de cálculo. Alguns países calculam a dívida pública, incluindo a dívida do governo local, e outras dívidas garantidas pelo Estado. Em alguns países, as dívidas de empresas estatais são incluídas, enquanto as dívidas de seguros com o Estado não são contabilizadas. Portanto, olhando para o relatório, também é relativamente pouco claro. Quanto mais coisas não forem incluídas, menor será a dívida pública. Quanto mais dívida você incluir, maior a dívida pública, mais perigosa ela parece. Então, como o governo pega dinheiro emprestado? Há dois objetos para emprestar. Um é o empréstimo doméstico, o empréstimo das pessoas. Como a emissão de títulos em moeda local, os governos locais devem dinheiro a empreiteiros, empresas de construção. A segunda é pegar dinheiro emprestado do exterior. É possível emitir títulos do governo, estrangeiros que eles compram, ou seja, emprestam dinheiro ao governo a juros baixos, ou nenhuma taxa de juros como ODA, ou emprestar diretamente a mesma taxa de juros de um banco normal. Em geral, há muitas maneiras de o governo tomar dinheiro emprestado. Com relação ao pagamento da dívida, se um país tiver receita orçamentária insuficiente para pagar a dívida, então deve haver medidas para aumentar o orçamento, como aumentar os impostos ou aumentar os preços de alguns bens sob a gestão de empresas estatais. Se o orçamento aumentar, haverá dinheiro para pagar a dívida. Além disso, gestão mais rígida dos gastos do Estado, redução da folha de pagamento do Estado para economizar salários e redução do aparato do Estado. Se ainda assim não funcionar, com a dívida interna, o Estado pode imprimir mais dinheiro para pagar a dívida. Embora a impressão de mais dinheiro se deprecie, cada cidadão que detiver dinheiro perderá apenas um pouco de seu valor, nada comparado à inadimplência do governo. Quanto à dívida externa, claro, não é possível imprimir mais dinheiro porque os empréstimos em moeda estrangeira devem ser pagos em moeda estrangeira. Portanto, se um empréstimo em moeda estrangeira não puder ser pago, o país é considerado insolvente. Implementar a solução de países inadimplentes é muitas vezes pedir mais tempo para pagar. E se for mais grave, podem pagar uma parte da dívida, mas não podem saldá-la. Em 2011, por exemplo, a Argentina deixou de pagar 81 bilhões de dólares em dívidas. Eles inicialmente se ofereceram para pagar aos credores um terço do valor. E finalmente 93% das dívidas convertidas em títulos garantidos em 2005, 2009. Já a Grécia, que deu calote em sua dívida em 2012, só pode pagar aos seus credores 50%, os 50% restantes, os credores aceitam perder. Falando sobre o efeito de países com alta inadimplência, você poderia imaginar que, como uma empresa que vai à falência, um país entrará em colapso, mas isso não acontece. Dívida é menos dívida, mais dívida. Portanto, os padrões também variam em gravidade e gravidade, assim como sua família. Se você pede $1 milhão emprestados, mas não pode pagar, não importa se sua casa tem $1 bilhão em terrenos. Mas será sério se sua casa não tiver mais nada. Se um país inadimplir ligeiramente, basicamente perde credibilidade internacionalmente e tem mais dificuldade em obter empréstimos. Se um país deixar de pagar sua dívida de forma grave, a economia provavelmente entrará em recessão. Imprimir mais dinheiro aumentará a inflação, muitas empresas enfrentarão dificuldades e irão à falência. Seguido por muitos desempregados, a fonte de impostos do Estado também diminuiu. E então novamente imprimindo mais dinheiro, levando a um momento em que a economia para de produzir, com menos bens, as pessoas sofrem ainda mais, tanto famintas quanto necessitadas. Mesmo quem trabalha no Estado também teve que largar o emprego porque o salário ainda não tinha subido, a inflação tinha aumentado centenas de vezes. Por exemplo, se a polícia deixar o emprego, o país entrará imediatamente no caos e o roubo serão desenfreados. O país se tornará uma ruína.
Mas essa situação nunca aconteceu na história. Assim, você entendeu que a dívida pública é a dívida do governo. O governo toma dinheiro emprestado de pessoas no país e outras organizações ou países. E os efeitos se o governo deixar de pagar sua dívida. Obrigado por assistir o vídeo inteiro. Adeus e até mais.